Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos mergulhar juntos em assuntos extremamente importantes de personagens bíblicos. Fique ligado até o final do nosso podcast. No final, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder nenhum. Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos direto a um dos textos mais intrigantes e visualmente poderosos da Bíblia, o livro do Apocalipse. E dentro dele vamos focar em duas figuras que sempre geram debate e, assim, muito fascínio: as duas testemunhas. Olha, temos em mãos um material bem rico, um verdadeiro estudo detalhado sobre elas, sabe, que cobre desde o cenário bíblico até as diferentes formas como foram entendidas e o que podem significar hoje em dia. Exato. E a ideia aqui não é só, listar informações, né? Mas tentar entender juntos por que essa passagem específica lá de Apocalipse 11 continua a ressoar tanto. O que será que há nessas figuras que capturam a imaginação e, a reflexão teológica há tantos séculos? Vamos analisar o texto, as interpretações, o simbolismo, buscando assim clareza nessa complexidade toda. Perfeito! Então vamos começar situando essas testemunhas. Elas surgem num ponto bem tenso do Apocalipse, certo? Depois das trombetas. Sim, depois das trombetas, num cenário já bem carregado de juízos. Entendi, precisamente. Apocalipse 11, versículos 3 a 13. É um momento crucial. As 7 trombetas já soaram, anunciando uma série de eventos bem calamitosos. E a cena, olha, é a Cidade Santa. A maioria dos intérpretes associa a Jerusalém, né? O coração geográfico e espiritual de boa parte da narrativa bíblica. É nesse palco de tensão escatológica que elas entram. E entram com uma missão bem clara, pelo que o texto diz, né? Sim, sim. Recebem poder para profetizar. E por um tempo determinado, 1260 dias. E tem um detalhe visual que o texto frisa bastante: a vestimenta delas. Estão vestidas de pano de saco. Isso imediatamente nos conecta, sabe, a temas de luto, arrependimento, urgência. Ah, sim. Não é um testemunho qualquer, então. De jeito nenhum. É um chamado sério em tempos muito difíceis. E elas não são definidas só pela ação, mas por símbolos muito fortes. O versículo 4 a chama de as 2 oliveiras e os 2 candelabros, que estão diante do Deus da terra. Oliveiras e candelabros, isso tem alguma ligação com o Antigo Testamento? Total. Essa imagem não é aleatória. Ela ecoa diretamente o profeta Zacarias, capítulo 4. Lá, as oliveiras e o candelabro representam líderes, Zorobabel e Josué, capacitados pelo Espírito de Deus para a obra de reconstrução do templo. Então sugere que o poder delas vem de Deus, entende? Não é algo delas mesmas. Entendi. E que poder! O texto descreve ações bem drásticas, né? Elas não são só pregadoras, elas agem de forma sobrenatural. Sem dúvida. Os versículos 5 e 6 listam poderes que lembram figuras icônicas do Antigo Testamento. Fogo que consome inimigos, controle sobre a chuva. Ah, isso lembra Elias. Exatamente. E a capacidade de transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Isso é Moisés no Egito. Isso, perfeito. Serve para autenticar a mensagem dela, sabe? Mostrando que a autoridade não é própria, mas divina e está alinhada com toda a tradição profética. Mas claro, essa demonstração de poder atrai uma oposição fortíssima. O texto narra que, ao fim do período de testemunho delas, elas são confrontadas e mortas pela besta que surge do abismo. A besta. Sim. Uma personificação daquele poder que se opõe radicalmente a Deus. E a descrição da morte delas é brutal. Corpos expostos, inimigos celebrando, é pesado. Exato. Ficam na praça da grande cidade. E o texto identifica essa cidade espiritualmente como Sodoma e Egito, lugares de rebelião, de opressão, mas também diz que é o lugar onde o Senhor delas foi crucificado. Isso aponta, sim, sem muita dúvida, para Jerusalém. Que conexão forte. Muito forte. E a alegria, a troca de presentes entre os inimigos delas, isso só sublinha a aparente vitória do mal, né?
O alívio que eles sentem ao silenciar essa voz profética. É um quadro de profunda hostilidade. Parece mesmo o fim da linha para elas, mas o Apocalipse é cheio dessas reviravoltas, né? Ah, sim. E essa é uma das maiores reviravoltas do livro. Após 3 dias e meio de exposição humilhante, o espírito de vida vindo de Deus entra nelas. Elas se levantam. Elas se levantam, causando pânico geral, claro. Aí ouvem uma voz do céu, subi para cá. E elas ascendem numa nuvem, à vista de todos, inclusive dos inimigos. Uau, que vindicação. Uma vindicação divina espetacular. E as consequências são imediatas. Um terremoto abala a cidade, causa destruição, mortes. E, significativamente, os sobreviventes, diz o texto, ficam aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. A vindicação das testemunhas resulta num reconhecimento, mesmo que forçado, da soberania divina. Que sequência impressionante. Testemunho poderoso, confronto, morte humilhante, ressurreição gloriosa e aí o juízo sobre os opositores. Deixa bem clara a mensagem de que, mesmo na maior adversidade, Deus tem a palavra final. Mas aí fica a pergunta que não quer calar, né? Quem são essas testemunhas? Ah, essa é a pergunta de ouro. Gerou séculos de debate, de especulação. A ambiguidade do texto parece quase intencional, sabe? Convida à reflexão. E as interpretações são, nossa, muitas e bem variadas. Imagino que as primeiras tentativas foram bem literais, tentando identificar figuras conhecidas da Bíblia. Sim, exatamente. Uma das visões mais antigas, presente já em alguns pais da igreja e ainda hoje defendida por alguns, é que seriam Moisés e Elias redivivos. A base para isso é forte. Os milagres delas espelham diretamente os de Moisés e Elias, como a gente viu, e tem também a aparição dos dois com Jesus na Transfiguração, que alguns veem como um prenúncio de um papel conjunto no fim dos tempos. Faz sentido, pela semelhança dos poderes. Mas essa ideia de personagens do Antigo Testamento voltando, isso não cria certas tensões teológicas para algumas pessoas? Tipo, sobre a finalidade da morte e ressurreição de Cristo? Cria sim, com certeza. E é por isso que outras interpretações surgiram ao longo do tempo. Uma alternativa literal, também antiga, sugere Elias e Enoque. Elias e Enoque. Por quê? O raciocínio aqui é diferente. Segundo Gênesis 5 e 2 Reis 2, nem Enoque, nem Elias teriam passado pela morte física comum, né? Eles foram arrebatados. Então, argumenta-se que eles voltariam justamente para cumprir a ordem lá de Hebreus 9:27, de que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Tertuliano e até Agostinho consideraram essa possibilidade, sabia? Interessante como tentam harmonizar diferentes partes das escrituras. Mas nem todas as visões literais olham para o passado, né? Tem gente que acha que são figuras futuras. Tem sim. Talvez a visão literal mais comum hoje, especialmente em círculos dispensacionalistas, que leem o Apocalipse como um roteiro bem detalhado do futuro, é que serão 2 indivíduos literais futuros. Pessoas específicas, então. Exato. Pessoas específicas, ainda desconhecidas, que Deus levantaria para essa missão no período da Grande Tribulação. Ok, essas são as visões que apontam para indivíduos específicos, sejam do passado ou do futuro. Mas e as leituras simbólicas? Elas mudam muito o foco da mensagem? Elas mudam a aplicação direta, mas não necessariamente a essência da mensagem, sabe? Uma interpretação simbólica muito influente vê as testemunhas como a igreja fiel. A igreja como um todo. Sim, as duas figuras representariam o testemunho coletivo, perseverante, dos cristãos durante um período de intensa perseguição, sustentados pelo Espírito Santo. As oliveiras e candelabros reforçam isso, porque candelabros são ligados às igrejas lá no começo do Apocalipse, no capítulo 1. Os reformadores, tipo Lutero e Calvino, tenderam para visões mais simbólicas assim. Faz sentido. E existem outras visões simbólicas? E há ainda quem veja um simbolismo mais abstrato. Há testemunhas como a própria palavra de Deus. Talvez a lei e os profetas, ou o Antigo e o Novo Testamento juntos, testemunhando continuamente ao mundo. Sendo perseguida, mas nunca jamais
destruída. Nossa, quantas camadas de leitura! De figuras históricas a representações coletivas ou até mesmo a personificação da mensagem divina. É muita coisa. Exatamente. E o que eu acho fascinante é que essa multiplicidade de leituras não invalida a força da passagem. Talvez a questão não seja tanto cravar uma identidade única. Mas entender a função delas. Isso. Entender a função que elas desempenham na narrativa. A de um testemunho irredutível, capacitado por Deus, que enfrenta a hostilidade máxima e é vindicado de forma espetacular. A persistência desse debate revela muito sobre como a gente lê textos proféticos e apocalípticos, né? A gente busca decifrar o futuro ou extrair princípios para viver o presente. Fica a reflexão. Você mencionou antes os símbolos, o pano de saco, as oliveiras, os candelabros. Eles parecem ser a chave para a gente entender a natureza desse testemunho, para além da identidade literal delas, né? Sem dúvida. Cada detalhe adiciona uma camada de significado importante. O pano de saco, como falamos, não é só luto. É também um sinal de urgência profética, de humildade perante Deus e de um chamado ao arrependimento que é dirigido ao mundo. As oliveiras e candelabros, de novo, conectam com Zacarias 4. A imagem central ali é, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aplicado aqui, isso enfatiza que a eficácia do testemunho delas não vem de estratégia humana, sabe? Vem da unção do Espírito Santo. As oliveiras fornecem o óleo, que é o Espírito, para os candelabros, que é o testemunho luminoso, talvez a igreja ou a própria presença de Deus. É uma imagem de dependência divina total. Entendi. E os poderes? Eles parecem quase, sei lá, excessivos às vezes. Qual o propósito de milagres tão descritivos? Fogo, pragas? É uma boa pergunta. Os poderes miraculosos funcionam em pelo menos 2 níveis. Primeiro, eles validam a autoridade divina das testemunhas, como acontecia com os profetas do Antigo Testamento. Era um selo de autenticidade. Segundo, eles demonstram que o conflito não é apenas humano, entende? É uma batalha espiritual onde o poder de Deus confronta diretamente as forças que se opõem a ele. As pragas e o fogo não são aleatórios. São, na verdade, juízos divinos em resposta à rejeição da mensagem. Eles lembram que existem consequências reais para a hostilidade contra Deus e seus enviados. Faz sentido olhar por esse lado. E o ápice, claro, é a morte seguida pela ressurreição e ascensão. A imagem é fortíssima, não tem como negar. É o coração simbólico da passagem, com certeza. A morte e ressurreição delas espelham o evento central da fé cristã, a morte e ressurreição do próprio Cristo. Mostra que o caminho do testemunho fiel pode sim incluir o sofrimento e a morte, mas que essa não é a palavra final. Deus reverte a aparente derrota em triunfo. A ascensão, então, é a confirmação pública dessa vitória. É a glorificação do testemunho fiel diante de todo o universo. Então, juntando tudo isso, a mensagem que fica é sobre a resistência da fé e a certeza da vitória final de Deus, mesmo que o caminho passe pela cruz, por momentos difíceis. Exatamente. As duas testemunhas se tornam um arquétipo, um modelo da fidelidade perseverante que Deus sustenta no mundo, mesmo nos cenários mais, adversos. Representam a resiliência da verdade divina e a garantia de que, no fim das contas, a soberania de Deus vai prevalecer sobre toda e qualquer oposição. Isso nos leva a uma questão bem prática, eu acho. Para quem lê ou ouve sobre essa história hoje, num contexto tão diferente do Apocalipse, qual a conexão? Por que essa narrativa, com figuras tão distantes, talvez, ainda importa? É crucial fazer essa ponte, sim. O Apocalipse, embora fale de eventos futuros ou cósmicos, não podemos esquecer que foi escrito para fortalecer comunidades reais, gente que enfrentava perseguição e pressão no dia a dia. E a história das duas testemunhas continua a falar hoje de formas muito concretas, eu acredito. Primeiro, ela sublinha a importância vital do testemunho. No mundo que muitas vezes tenta silenciar ou marginalizar a voz da fé, elas nos lembram do chamado para sermos luz e sal, sabe? Para vivermos e proclamarmos a verdade de Deus com coragem, mesmo que isso gere desconforto ou oposição. Segundo, é uma lição poderosa sobre perseverança sob pressão.
o ciclo completo delas, fidelidade, sofrimento, morte aparente e aí a vinditação encoraja a não desistir diante das dificuldades. Lembra que o sofrimento por causa da fé não é sinal de abandono divino, mas pode ser parte do caminho que leva à glória. A vitória final é certa. Isso ressoa bastante com a experiência de muitos ao redor do mundo, ainda hoje, infelizmente. Sem dúvida. Terceiro, aponta para o poder da palavra e do Espírito. Embora os milagres literais sejam específicos da narrativa ali, a ideia central permanece. O testemunho fiel, vivido sob a direção do Espírito Santo, carrega um poder transformador que vai além da lógica humana. A palavra de Deus não retorna vazia, como diz Isaías. Quarto, é uma afirmação assim retumbante da soberania de Deus. No momento de maior triunfo aparente do mal, as testemunhas mortas, os inimigos celebrando, Deus intervém de forma decisiva. Isso fortalece a nossa confiança de que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar ao contrário. E por fim, claro, a ressurreição delas é um farol luminoso da esperança cristã. Num mundo tão confrontado com a finitude, com a morte, a imagem dela se levantando e ascendendo reafirma a promessa da ressurreição final para todos que creem em Cristo. É a vitória definitiva sobre o último inimigo. Olhando por essa ótica, a história deixa de ser só uma peça de museu exegético, né? Ela se torna um espelho e um combustível para a fé vivida hoje. Mas, como a gente já mencionou, a complexidade do texto gera discordâncias. Já falamos bastante sobre a identidade, mas que outros pontos ainda causam debate entre os estudiosos? Sim, a riqueza do Apocalipse naturalmente leva a diferentes leituras em vários detalhes. Além da identidade, que é a grande questão, as principais controvérsias sobre as duas testemunhas costumam girar em torno de alguns pontos-chave. Primeiro, o literal versus simbólico, que já abordamos bastante, mas vale reforçar que essa é a divisão fundamental. A forma como se lê o gênero apocalíptico define muito da interpretação de todo o resto. Certo. Segundo, a cronologia. Para quem lê literalmente quando exatamente esses 1260 dias ocorrem dentro da linha do tempo da tribulação. Antes, durante, depois. Isso se conecta a visões escatológicas maiores, né? Pré, meso, pós-tribulacionismo. Ah, sim, as diferentes escolas de interpretação do fim dos tempos. Exatamente. Terceiro, a localização. Jerusalém é o palco literal ou representa um sistema mundial hostil a Deus? A identificação como Sodoma e Egito abre espaço para interpretações simbólicas, embora a menção clara à crucificação de Cristo puxe muito forte para o literal. É um ponto de tensão. E quarto, a duração. Os 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, são um período literal de tempo ou um número simbólico para um tempo de provação e testemunho que é divinamente determinado, mas não necessariamente cronometrado com relógio? Entendi. Então, no fundo, muitos desses debates refletem não só a interpretação desse trecho específico, mas de como a pessoa enxerga a interação de Deus com a história e a própria natureza da profecia bíblica como um todo. Exatamente. É importante entender essas diferentes perspectivas, os argumentos por trás delas, mas sem perder de vista a mensagem central que une a maioria das interpretações. Deus preserva um testemunho fiel mesmo sob fogo cerrado e garante a vitória final. As perguntas e os debates, na verdade, nos convidam a mergulhar mais fundo, a pensar criticamente e também a nos maravilhar com a profundidade das Escrituras, né? Foi uma análise realmente densa e muito esclarecedora. Percorremos o drama de Apocalipse 11, exploramos as tentativas de decifrar a identidade dessas figuras enigmáticas, desvendamos o peso dos símbolos e buscamos a relevância disso tudo para quem vive a fé hoje. Sim, a narrativa das duas testemunhas é, de certa forma, um microcosmo da grande história bíblica, chamado fidelidade, oposição, sofrimento, morte e, finalmente, ressurreição. É um lembrete potente de que a presença de Deus no mundo através de seus servos é resiliente e, por fim, triunfante. Mesmo quando o testemunho parece silenciado, parece derrotado, Deus tem a capacidade de levantá-lo de formas inesperadas e gloriosas.
É um convite à coragem e à esperança, sem dúvida. E fica no ar uma reflexão interessante, provocada por tudo isso que a gente conversou. O texto descreve um testemunho com manifestações sobrenaturais muito explícitas. Fogo, pragas, controle do clima. Em nosso mundo atual, tão diferente, né? Com tanto cepticismo, excesso de informação, formas talvez mais sutis, mais veladas de oposição. Como a gente pode pensar na essência desse testemunho poderoso e sustentado por Deus hoje? Que formas o ser testemunha pode assumir hoje, que mesmo sem um milagre literal espetacular daquela forma, mantém aquele mesmo impacto transformador e aquela mesma fidelidade radical que marcou as duas testemunhas do Apocalipse? Fica aí para a gente pensar.